Hoje é dia de livro por aqui, trago para vocês o meu 12º lido em 2023 e o quarto da meta literária. A gente fala sobre Meu Nome é Vermelho, de Orhan Pamuk. Se você não me conhece, prazer, eu sou a Vivian, é muito bom ter a sua companhia aqui para a gente falar um pouquinho sobre este livro tão multifacetado, cheio de histórias. Mas antes, vamos falar sobre Orhan Pamuk, que foi laureada com o Nobel de Literatura em 2006. Até então é o único turco laureado com o Nobel de Literatura. Este livro ele foi publicado em 98, mas aqui no Brasil ele chegou pra gente em 2013. A Companhia das Letras nos trouxe essa tradução através do Eduardo Brandão, que traduziu muito bem, muito gostoso de ler. E temos aqui 568 páginas de uma narrativa policial, de um romance, de história da arte, religiosidade, cultura islã, um pouquinho de todos esses elementos, formando uma grande história. Quando Orhan Pamuk foi laureado, o Comitê do Nobel justificou a premiação dizendo que na busca pela alma melancólica da sua cidade natal descobriu novos símbolos para o choque e interligação de culturas. E é bem isso que a gente vê aqui. Esse livro se passa em Istambul, mas lá no finalzinho do século XVI, e aqui a gente tem um choque de culturas. Porque esse livro, ele vem contar pra gente a história do sultão que tá ali para comemorar, né, o milênio deles, e aí ele quer fazer esse livro para dar de presente para uma comitiva veneziana, e ele quer provar com esse presente que as técnicas de pintura do Islã persa, né, é superior ao renascentismo. E aqui ele tem um mestre de um ateliê que induziu bastante aqui o sultão a acreditar que seria legal colocar algumas dessas técnicas renascentistas, mas sempre mostrando a superioridade das iluminuras persas. E o sultão fica tentado, sabe? É muito interessante ver como eles ficam em dúvida de como proceder com essas técnicas de pintura e de como aceitá-las, né? Uma vez que para o islamismo, o renascentismo ele vem de uma maneira assim muito pecaminosa. É uma heresia, um sacrilégio você ver retratos de pessoas comuns, sendo ali retratadas em tamanho original, no centro ali daquela tela, como se fosse digna de adoração. E você vê todos aqueles elementos de perspectiva com sombra, jogo de luz e a tela feita, produzida de maneira que você olha nos olhos ali de quem está retratado. Tudo isso para o Islã é uma afronta, é um absurdo, é muito pecaminoso, porque toda a criação vem de Alá e Alá vê toda a sua criação lá dos céus. Então ele vê de cima para baixo. Até as perspectivas das iluminuras, elas meio que tem isso assim, né? É algo meio que de cima para baixo. E nunca se pinta uma pessoa por apenas pintar. Tem que ter uma história, tem que ter um motivo. E outra questão aqui muito importante é que para eles, um pintor assinar a tela, isso é muita vaidade. Quem é você para falar que você criou isso, né? Uma vez que toda a criação vem de Alá. Então, todos esses elementos vai mostrando pra gente a questão da religiosidade, da cultura, de fanatismo, de interpretação mesmo do que é, né? Ali os textos sagrados. Aqui nós temos 19 narradores. E o primeiro deles é um cadáver, ele está lá no poço, jogado. Ele era um dos pintores desse ateliê que está produzindo esse livro para o sultão. E um outro pintor
assassinou ele. Ele já deixa claro isso ali no início do livro, mas ele fala pra gente, olha, eu não vou te contar quem é meu assassino, você vai ter que descobrir. E aqui todos os narradores conversam com os leitores, então meio que tem essa interação que fica legal, fica divertido. Todos eles conversam com a gente, sabe? Perguntam a nossa opinião, supõem o que a gente está pensando. Então aqui a gente já sabe, temos um pintor que está jogado no poço, morto, e o assassino dele é um outro pintor. Desse ateliê são 4 pintores e o mestre deles chamou para esse trabalho por conhecer muito a competência de todos. E eles, assim, criticam muito a vaidade, mas a gente vai ver aqui durante o livro todo como é impossível fugir desse elemento, né? Claro que cada um tem ali um grau, um nível. Tem algumas pessoas que conseguem controlar a vaidade, outras não, né? Se entregam a ela e por ela comete muitos erros. Então é uma história muito interessante, muito rica em elementos, é impressionante, assim, eu descobri tanta coisa, sabe? Eu não tenho contato com a cultura do islamismo, com a religião, e aqui eu pude descobrir algumas coisas e eu tô gostando muito disso, sabe? De ler Nobel e tá tentando fazer esse rodízio de continentes aí da maneira mais equilibrada possível, justamente para isso, para tentar aprender. Eu acho que é muito bom quando a gente lê, se diverte e aprende alguma coisa, né? Aqui, por exemplo, eu descobri, gente, que para o islamismo os cachorros são impuros. E aí eu fui dar um Google, né, para entender melhor isso, e eu descobri que tem algumas raças que são consideradas até demoníacas. E tem aqui um dos primeiros narradores, é um cachorro. E o cachorro vai dar pra gente a perspectiva dele, sabe, de vida, de como os cachorros ali em Istambul são descriminalizados e assim, colocados de uma maneira tão cruel, inseridos ali, né, naquela cidade. E aí ele até fala, né, que essa questão de interpretação dos fatos fez deles animais marginalizados, assim. E os gatos, ao contrário, os gatos são super estimados, mas aí, se você tiver curiosidade, eu vou deixar para você descobrir aqui no livro por que os gatos para o Islã são tão importantes. É muito legal. Então, dentro de tudo isso, né, dessa riqueza cultural e religiosa, tem essa narrativa policial que vai se desenvolver durante todo o livro com muita história da arte. Aqui, para descobrir esse assassino, vai se conversar muito sobre essas técnicas de pintura, tanto lá da Itália como a persa, que é o que eles reproduzem aqui, né? E a gente vai aprendendo muito com isso, eu achei muito gostoso. Dentro desses narradores, temos então os 4 pintores, o cadáver, que é, né, o que faz a parte de dourar aqui as iluminuras. Temos o assassino, e aí o assassino se apresenta, né, em alguns capítulos como o assassino, e em outros a gente não sabe qual dos outros 3 pintores é o assassino. E aí em outros capítulos com o próprio nome dele ali. É muito legal, você fica curioso para descobrir, você fica tentando dar um de Sherlock ali. Eu não consegui. Eu consegui excluir excluí certo. Mas no final, para mim foi uma grande surpresa descobrir quem era, tá? A gente vai descobrir isso. E aí dentro desses outros narradores, nós temos Shekuri, eu acho que é assim que se pronuncia. Gente, eu tenho pavor de pronunciar errado, então se eu pronunciei errado, me desculpem. Mas Shekuri é a filha do tio. Tio é o mestre desse ateliê que está produzindo aí todas essas pinturas, as iluminuras para o livro do Sultão. E a Shekuri, ela é casada, tem 2 filhos, e o marido dela tá desaparecido há 4 anos em uma batalha. Ele desapareceu. Ela mora ali com o sogro e o cunhado. O cunhado é mais novo do que o marido dela. E o cunhado se apaixona perdidamente, ele vai cometer alguns erros aí, e isso faz com que a Shekuri volte para casa do pai dela, do tio.
E o tio, ele chama Negro, que é o sobrinho dele, para voltar lá para casa. Negro ficou fora de Istambul por 12 anos. E esses 12 anos longe de casa é por conta da paixão, do amor que ele nutre por Shekuri. E aí quando ele volta e encontra toda essa situação, né? 4 anos sem marido, né? Já saiu ali da casa do sogro, tá na casa do pai com os 2 filhos, e aí começa a se desenrolar um romance. Romance pro negro. Será que para Shekuri é? Eu particularmente eu vejo nela toda a esperteza de uma mulher que se entende, né, como um patrimônio ali daquela cultura do Islã, e ela é muito esperta e ela vai desenvolvendo esse romance com o negro de uma maneira a se defender, a se proteger das mazelas da vida. Uma outra mulher muito interessante que nós vamos ter aqui no livro é Esther. Ela é judia e é ela, a alcoviteira, é ela que vai costurando toda a trama ali através de suas fofocas. Ela que fica entregando carta de um lado para o outro, ela vende roupas. E dentro dessa atividade dela, de vender, né, roupas, ela tá na casa de todo mundo, entregando um bilhetinho, outra coisa, e vai costurando toda a história também. A Esther é muito importante para o livro todo. Shekuri e Negro, nos meus olhos, não é um romance bonito, mas é um romance divertido, ao passo que Negro é de fato um homem inocente, apaixonado, e a Shekuri é uma mulher muito esperta e habilidosa para jogar as peças no tabuleiro de maneira que ela fique ali um pouco mais confortável, vamos dizer assim. Então temos todos esses elementos aqui no livro. É uma história muito rica, ela é ágil, ela te conduz o tempo todo num ritmo muito interessante, mas não emociona, tá? Não me trouxe nenhum tipo de emoção. Eu me diverti. Eu acho que essa não é muito a proposta do livro, mas eu me diverti uma vez, que eu sou muito curiosa, né, para a história da arte. Eu achei interessante. Fica um pouco que maçante. Para a maioria das pessoas, eu acredito que essa história da arte aqui, ela chegue de maneira mais maçante. Até para mim, né, eu que tenho muito essa curiosidade, tem alguns momentos que eu acho que poderia ser um pouco mais resumido, mas ainda assim, é um livro muito legal, sabe? Me trouxe, eu nunca estive na Turquia, mas me trouxe o ritmo daquela cidade ali, de Istambul. O livro se passa no final do século XVI, claro que é bem diferente do que a gente vê hoje em dia, né? Mas a gente sabe que sempre teve um ritmo um pouco mais alucinante, de como também os turcos, eles não dão muito valor à vida, né? Pode se matar ali com uma facilidade muito grande, assim. Então tem isso, tem essa trama policial, essa história da arte, esses elementos religiosos e culturais, e esse meio que romance aqui, entregando uma história pra gente muito interessante. Eu gostei muito do livro e eu acho que ele merece ser lido por essas pessoas que são curiosas, assim como eu. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí o seu like, comenta, compartilha. E eu espero você nos próximos vídeos. Tchau!